Good morning, people. Good evening or good afternoon. Depende. Olá, eu sou o Teacher Vinícius. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E vamos lá. Primeiramente, hoje a gente vai ver sobre expressing likes and dislikes, expressando coisas que você gosta e coisas que você não gosta tanto. Em inglês tem uma forma única para você falar isso em inglês, que é diferente do português, isso é muito importante. Mas primeiro a gente precisa retomar algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa saber, antes de falar sobre algo que você gosta ou não gosta em inglês, a gente precisa lembrar do gerúndio, lembra? O que é o gerúndio? É quando eu tenho um verbo junto com o ing. Geralmente ele indica a ação de um tempo que está acontecendo. Por exemplo, se eu colocar numa frase I am playing, I am dodging, I am studying. Tudo isso daqui fala, se eu colocar o I am, que é o junto ao verbo to be, junto mais o verbo que está aqui, eu estou falando que eu estou fazendo aquilo no momento. O gerúndio é só uma forma do verbo, tá? Não quer dizer que ele é um tempo verbal, ele é só uma forma do verbo. É como se você conjugasse um verbo no português e só mexesse nele, não tivesse mais nada, não indicasse o tempo. Eu só estou falando que aquilo eu modifiquei. Então, toda vez que eu tenho um verbo mais o ing, eu estou falando que ele está modificado, ele está no gerúndio. Uma coisa que vocês precisam saber também é que se o verbo com o gerúndio não tiver antecedido do verbo to be, am, are, is, tem os outros aqui, só que eu não vou colocar todos, mas se ele não tiver antecedido do verbo to be, ele não está falando que você está fazendo aquilo no momento, ele muda só a forma do verbo. Ele transforma o verbo em um substantivo. Que, teacher? Substantivo, aquela classe de palavras que denominam coisas, objetos, seres. Bom, e toda vez que você vai falar que gosta ou não gosta de alguma coisa em inglês, lembra quando você vê aquele videozinho e fala, deixa um like? Então, aquele like é para falar que você gosta. Mas do que você gosta? Vamos lá. Tem alguns exemplos. I like playing volleyball. Eu gosto de jogar vôlei. Dá uma olhada. Eu não estou falando que eu estou jogando vôlei. Eu gosto de jogar vôlei. Tá vendo? Não tem o verbo to be aqui. Eu estou tendo o verbo like, que é gostar, junto com o verbo principal play, junto com ele no ing, que ele está no gerúndio. Então, deixa bem claro. Se não tem o verbo to be, está falando só jogar. Não estou falando que eu estou jogando. Letra B. I love swimming in the summer. Eu adoro nadar no verão, principalmente nesse calor. Queima. Bom, letra C. I dislike studying at night. Eu não gosto de estudar à noite. Olha só, dislike, não gosto, love, amo. São coisas verbos de preferência. I dislike studying at night. Eu não gosto de estudar à noite. Letra D. I hate visiting people. Eu odeio visitar pessoas. Eu sou antissocial. Eu adoro ficar em casa vendo anime. Então, todos esses daqui têm o verbo de preferência. Tem vários verbos de preferência. Só estou dando alguns exemplos aqui para vocês ficarem espertos. Toda vez que você tem um verbo de preferência, como like, love, dislike, hate, a próxima palavra, ao utilizar verbos de preferência, precisa se transformar a palavra seguida a ele em um substantivo. Então, toda vez que você tiver um verbo de preferência, como esses daqui, a próxima palavra, vou até colocar em vermelho, a próxima palavra você precisa colocar no ing. Se for um verbo, obviamente. Se não for um verbo, ela já é um objeto, não precisa transformar ela. Aqui, todas essas palavras são verbos. Olha só, play, playing, swim, swimming, study, studying, visit, visiting. Todas elas são derivados de um verbo principal. Então, se tem um verbo já que demonstra o que você gosta, se demonstra a preferência, o próximo verbo que vem a ele tem que estar no ing. Então, essa é a regra que a gente tem para falar quando você gosta ou não gosta de alguma coisa em inglês. Espero que vocês tenham gostado, seja sido informativa, and see you next class, people. Bye bye.